Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quando nós vamos para um supermercado que faz parte de uma rede de supermercados, muitas vezes a impressão que nós temos de um acaba influenciando o nosso pensamento sobre os demais. Isso acontece porque, de certa forma, um supermercado representa toda a rede. Agora, é verdade que o povo de Deus não é a mesma coisa que um supermercado. Mas, por outro lado, a impressão que as pessoas de fora têm de nós influencia o pensamento que elas fazem de Deus, porque nós somos embaixadores de Deus neste mundo. Então, por isso, o Salmo 67, ele diz que a bênção de Deus sobre o seu povo é uma forma de fazer a grandeza de Deus ser conhecida, ser vista pelos de fora. Nós veremos isso no texto de hoje, que está no Salmo 67, versículos 2 e 6, que dizem o seguinte: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Nós vimos que na devocional anterior que o Salmo 67 possui uma estrutura que relaciona as ideias. Então, a ideia que aparece no início do Salmo é repetida no final do Salmo. A segunda ideia corresponde à penúltima ideia, e assim sucessivamente, até que as duas ideias são repetidas no centro, se encontram no meio do Salmo. Então, por isso, nós estamos estudando essas duas ideias juntas, ao mesmo tempo, para não ser repetitivos. Nós vimos os versículos 1 e 2 e hoje nós estamos estudando os versículos 2 e 6. Os versículos 2 e 6 transmitem a mesma ideia que os versículos 1 e 7, mas eles fazem isso de forma inversa. Então, enquanto os versículos 1 e 6 dizem abençoa-nos Deus para que os povos o conheçam, os versículos 2 e 6 dizem para que os povos te conheçam, abençoa-nos. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, esses versículos nos ensinam que Deus será conhecido pelos povos. Versículo 2 diz assim: para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. No versículo 2, o salmista mostra que a sua motivação para pedir pela bênção é que Deus fosse conhecido. Ele deseja que os caminhos da salvação divina fossem conhecidos pelas nações. O desejo pela bênção não é apenas para o seu benefício pessoal, mas é para a glória de Deus. O salmista deseja que, através da bênção da nação de Israel, as outras nações conhecessem o Deus de Israel. Eles deveriam ficar tão maravilhados com aquilo que Deus pode fazer, que eles seriam interessados em saber mais a respeito dos caminhos desse Deus e da salvação que esse Deus oferece. Quem é esse Deus? Em segundo lugar, o salmista nos mostra que Deus será conhecido pelos povos quando o seu povo for abençoado. Ele complementa a ideia. O versículo 6 diz assim: que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. O versículo 6 complementa a ideia. Então, para que Deus seja conhecido, abençoa-nos. Ele relaciona aqui essa bênção com a colheita. Ele está se referindo aqui a uma bênção material e não espiritual, embora naquele contexto essas duas coisas estivessem muito relacionadas na mente do povo de Israel. O que o salmista está dizendo aqui para nós é totalmente diferente da teologia da prosperidade. O seu foco não é a bênção e nem é aquele que recebe a bênção.
O foco é fazer Deus ser conhecido. Então, por isso, não é pecado pedir bênçãos materiais até, se as nossas motivações forem apropriadas. Então, meus irmãos, nós concluímos que o motivo da bênção na vida do cristão é tornar Deus conhecido. Apesar de não ser errado pedir pela bênção de Deus, o cristão deve tomar muito cuidado com as suas motivações. O seu desejo deve ser sempre o de tornar Deus conhecido em todas as coisas. Isso pode acontecer de várias maneiras. Deixe-me dar aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro deles, imagine um negócio bem-sucedido, capaz de mostrar uma boa administração dos recursos dados por Deus. E essa pessoa faz isso por causa de Cristo. Quando eu vou num comércio e eu sou mal atendido, isso me deixa incomodado. Agora, por outro lado, quando eu sou bem tratado, a impressão que isso transmite é excelente. E às vezes eu chego até a pensar que os trabalhadores daquele ambiente são cristãos por causa da excelência do trabalho que eles fazem. E de maneira semelhante, a bênção de Deus no seu trabalho, permitindo que você faça com excelência, é um tremendo testemunho que pode abrir a porta para você compartilhar o Evangelho para as pessoas. Outro exemplo, boas notas na faculdade podem mostrar excelência nos estudos por causa de Cristo. Então, quando um jovem cristão ele se dedica aos seus estudos, na dependência de Deus, e é abençoado com excelentes notas, isso faz com que esse jovem se destaque dos demais. E essa é uma grande oportunidade para mostrar que é Deus quem o motiva, quem o capacita e quem o abençoa. É uma forma de fazer Deus conhecido. A bênção pode então ser uma evidência da ação de Deus nas nossas vidas. Quando as pessoas nos perguntarem por que você se destaca tanto dos demais na sua vida, no seu trabalho, a nossa resposta deve ser: Deus é quem faz a diferença na minha vida. Eu me dedico ao meu trabalho por causa de Cristo. Eu me dedico aos estudos com excelência por causa de Jesus. Ele me salvou e agora eu quero oferecer a Ele o que eu tenho de melhor. Então, meus irmãos, o que esse texto nos ensina é que Deus será conhecido pelos de fora quando o seu povo for abençoado. Então, por isso, busque a bênção, busque a excelência na sua vida, para que Deus seja conhecido através de você. E você tenha a oportunidade de anunciar o Evangelho que fez toda a diferença na sua vida. Então, que Deus o abençoe, que Cristo seja conhecido através de você e dessa bênção. E Deus abra muitas portas através dessa bênção, da excelência naquilo que você faz, para você proclamar o Evangelho de Cristo. Que Deus o abençoe, meus irmãos, e até a próxima.